Quando Deus se cala, o que Ele está tentando te ensinar? Você já orou com toda a sua alma e mesmo assim o céu permaneceu em silêncio? Já sentiu como se suas palavras se perdessem no vazio, como se Deus tivesse virado o rosto? E se eu te dissesse que o silêncio de Deus pode ser, na verdade, a resposta mais poderosa que Ele já te deu? Que esse silêncio que te dói tanto talvez seja o único som que pode despertar sua verdadeira fé. Há momentos em que o céu não se pronuncia, não porque Deus te esqueceu, mas porque Ele está te ensinando algo que só pode ser compreendido no silêncio. Há um poder escondido aí, um segredo que poucos descobrem, porque a maioria desiste antes de escutar o que só o silêncio é capaz de revelar. Hoje eu quero te levar por uma jornada espiritual, onde o aparente abandono é, na verdade, o campo onde Deus planta o seu maior ensinamento. Existe uma chave escondida neste vídeo, e se você permanecer comigo até o final, pode ser que ela destrave aquilo que está travado há tanto tempo na sua vida. O silêncio de Deus não é ausência, é construção. É moldura de uma obra invisível, que só será compreendida pelos olhos que conseguem ver além do que é dito. Quando Deus se cala, Ele fala com o coração, e é com o seu coração que hoje Ele deseja conversar. Neste vídeo, vamos juntos descobrir por que Deus se cala. O que Ele está fazendo enquanto você chora? Qual é o propósito escondido atrás desse silêncio divino? Prepare-se para uma série de revelações profundas com base em passagens bíblicas que vão transformar sua forma de enxergar o que está vivendo agora. Você não está aqui por acaso. E talvez Deus esteja respondendo exatamente agora, através deste conteúdo. Antes de começarmos, escreva nos comentários "Paz em Cristo" para selar sua aliança com esta palavra. Isso mostra que você não está apenas assistindo, mas se comprometendo com sua fé. E aproveita para deixar seu like, porque quando você faz isso, o YouTube entende que este conteúdo é importante e leva a mensagem de Deus a outras pessoas que estão sofrendo em silêncio, como você já sofreu. Parabéns por isso. Você já está evangelizando com um simples toque. Aliás, sabia que quando você se inscreve e participa ativamente do canal, você se torna parte de uma rede de apoio espiritual que muitos usam como igreja? Há pessoas que estão isoladas, sem uma congregação próxima, e encontram nesses vídeos o único momento de comunhão e esperança. Por isso, curta, comente e se inscreva. Você faz parte de algo muito maior do que imagina. E preste atenção. A penúltima mensagem de hoje pode conter a chave que faltava para você entender o silêncio de Deus. Por isso, não pule, não pause, fique até o fim. Agora sim, vamos começar o nosso estudo. Quando Deus se cala com Jó. Para entendermos o silêncio de Deus, precisamos visitar uma das histórias mais intensas da Bíblia, a de Jó, um homem íntegro, temente ao Senhor, que fazia tudo certo, mas ainda assim perdeu tudo, seus filhos, suas riquezas, sua saúde, e como se isso não bastasse, o céu silenciou. Jó orava, clamava, questionava e não ouvia nada. O silêncio foi tão cruel que ele chegou a dizer: se eu soubesse onde encontrá-lo, iria até o seu trono. Jó 23:3. Ele não queria bênçãos, ele só queria ser ouvido, mas nem isso parecia receber. O que Deus estava fazendo durante esse silêncio? É nesse ponto que muitos de nós nos identificamos com Jó. Fazemos tudo como deve ser feito, somos fiéis, oramos, jejuamos, servimos. E de repente, a vida desaba. E quando mais precisamos de respostas, parece que Deus se cala. Mas há um detalhe escondido na história de Jó que transforma tudo. Deus nunca deixou de observar. O silêncio de Deus não foi desatenção, foi teste, foi purificação, foi processo. Deus estava presente o tempo todo,
Mas havia algo que precisava acontecer dentro de Jó antes que o livramento viesse fora. O silêncio não era ausência, era construção. Talvez você esteja passando por um silêncio parecido. Você pede uma direção, uma cura, um sinal, e tudo o que recebe é o eco da sua própria voz. Mas será que Deus está mesmo em silêncio? Ou será que Ele está ensinando você a confiar sem provas, a permanecer sem aplausos, a crescer mesmo quando tudo parece estéril? Com Jó, Deus ensinou que a fé verdadeira não depende de respostas imediatas, mas de um coração que continua crendo mesmo quando não entende nada. E foi só depois de todo o processo, depois do silêncio, que Deus falou e restaurou tudo em dobro. Se você está no silêncio de Deus, talvez Ele esteja construindo dentro de você a força que você precisa para o que vem depois. Não despreze esse momento. Ele é sagrado. O silêncio de Jesus diante de Pilatos. Existe um momento no Novo Testamento que nos confronta com um dos silêncios mais intensos da história. O silêncio de Jesus diante de Pilatos. Em João 19, Pilatos pergunta: "Você não vai responder? Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo ou crucificá-lo?" Mas Jesus permanece em silêncio. Ele que sempre respondeu com sabedoria e autoridade, agora cala. E esse silêncio diz mais do que 1000 palavras. Era como se ele estivesse dizendo: "Você não entende, Pilatos. Essa luta não é entre nós dois. Essa batalha é espiritual. Eu não preciso me defender, porque o plano do Pai está acima da tua autoridade." O silêncio de Jesus ali não era fraqueza, era domínio total. Era confiança absoluta no plano de Deus, mesmo que isso significasse a cruz. E aqui está uma lição que muitos de nós precisamos aprender. Às vezes, Deus se cala porque há uma autoridade superior operando nos bastidores. Ele não responde porque a resposta está sendo escrita nos céus, não com palavras, mas com propósitos eternos. O silêncio de Deus diante de nossas angústias pode ser o maior sinal de que algo muito maior está em andamento. Algo que ainda não conseguimos compreender com nossos olhos limitados. Jesus sabia que seu sofrimento tinha um propósito e por isso não precisava discutir, não precisava convencer ninguém. Ele estava focado na missão. Quantas vezes você tenta entender os Pilatos da sua vida? Situações injustas, perguntas sem respostas, decisões que te oprimem, e Deus se cala. Mas e se esse silêncio for exatamente a prova de que Ele está te ensinando a confiar nele, mesmo quando tudo parece estar nas mãos erradas? O silêncio de Jesus diante de Pilatos nos ensina que há momentos em que o céu fala com o silêncio, e que esse silêncio, por mais doloroso que pareça, é uma declaração de que Deus está no controle, mesmo quando o mundo parece fora de controle. Continue firme. O silêncio de Deus pode ser o som da sua vitória sendo preparada. O silêncio de Deus nos dias de Jó. Talvez nenhuma história represente tão bem o silêncio de Deus quanto a de Jó. Um homem íntegro, justo, temente ao Senhor, que de repente se vê mergulhado na perda, na dor e na ausência de respostas. Jó perdeu tudo: seus filhos, sua saúde, seus bens e até mesmo a paz em seu coração. E o mais angustiante de tudo não foi o que ele perdeu, mas o que ele não ouvia: Deus. O céu parecia fechado e o Deus que ele sempre serviu com fidelidade agora parecia ausente. Mas será que Deus realmente estava ausente? Ou será que Ele estava ensinando a Jó e a todos nós uma das maiores lições da vida espiritual? A fé que permanece mesmo quando o céu está em silêncio. Durante boa parte do livro de Jó, Deus não fala. E nesse intervalo de silêncio, Jó clama, questiona, lamenta, mas não abandona. Ele permanece mesmo sem entender. Esse é o ponto. O silêncio de Deus não é rejeição, é treinamento espiritual. É como o professor que silencia durante a prova.
não porque deixou o aluno sozinho, mas porque chegou a hora de o aluno demonstrar o que aprendeu. O silêncio de Deus na vida de Jó não foi ausência, foi processo. Deus estava mais perto do que nunca, observando, moldando, refinando, porque há bênçãos que só podem ser recebidas no deserto, e há sabedorias que só podem ser ouvidas no eco do silêncio. Jó chegou a declarar: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Quem tem coragem de dizer isso hoje? Quem consegue manter sua fé acesa quando não há resposta, não há alívio e não há explicação? Essa é a fé que transforma, a fé que permanece, a fé que amadurece. O silêncio de Deus não significa que Ele desistiu de você. Na verdade, pode ser a prova de que Ele está te preparando para algo que só os fortes, os perseverantes e os fiéis poderão alcançar. Então, se Deus está em silêncio, permaneça. Talvez esse seja o maior elogio que o céu possa te fazer. Você está pronto para ser testado. Elias e o sussurro de Deus no silêncio. Elias era um profeta corajoso que enfrentou reis, multidões e falsos profetas. Mas mesmo os mais fortes têm seus momentos de exaustão. Após vencer os profetas de Baal no Monte Carmelo, Elias se sentiu tão esgotado e ameaçado que fugiu para o deserto pedindo a morte. Ele disse: basta, Senhor, toma agora a minha vida. 1 Reis 19:4. Ele estava quebrado, com medo, cansado e principalmente se sentindo só. Ele precisava de uma resposta. Ele precisava ouvir Deus, mas Deus não veio com trovões, nem com raios, nem com um terremoto. Deus esperou e depois se manifestou em um sussurro suave. Essa cena é uma das mais profundas da Bíblia. O profeta, acostumado aos grandes sinais, agora tem que reaprender a ouvir a Deus de outra forma, no silêncio, no pequeno, na brisa. Isso nos ensina algo extremamente importante. Há momentos em que Deus escolhe não se manifestar de maneira barulhenta ou evidente. Ele escolhe o silêncio, porque é no silêncio que o barulho da alma se acalma. É no silêncio que o coração aprende a escutar. É no silêncio que a fé precisa amadurecer, sem depender de grandes emoções ou sinais visíveis. Talvez você esteja como Elias, cansado, ferido, esperando uma manifestação de Deus, e tudo o que sente é o vazio, o silêncio. Mas não se engane, pode ser que Ele esteja falando contigo agora, só que de um modo diferente. Talvez a resposta de Deus para você seja justamente esse silêncio, para que sua alma aprenda a escutar o sussurro da vontade dEle. E esse sussurro, meu irmão, minha irmã, pode mudar tudo, porque quando você ouve Deus na quietude, é porque você alcançou maturidade espiritual, é porque Ele confia que você vai permanecer mesmo quando Ele não grita. Deus não havia abandonado Elias. Pelo contrário, Ele o restaurou, alimentou e deu nova missão. Talvez esse seja o tempo em que Deus está te preparando silenciosamente para te levantar com nova força. O silêncio dele não é o fim, é o recomeço. O silêncio de Jesus diante de Pilatos. Quando calar é confiar. Pouco antes de ser crucificado, Jesus foi levado diante de Pilatos. Acusado falsamente, humilhado, ferido, ele teve a chance de se defender. Pilatos, percebendo que havia algo de especial naquele homem, até se assustou com o silêncio de Cristo. Ele perguntou: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? João 19:10. Mas Jesus permaneceu em silêncio. E isso, à primeira vista, parece estranho. Afinal, era o momento de falar, de se justificar, de argumentar. Mas Jesus, que tinha todas as palavras, escolheu nenhuma. Esse silêncio é uma das declarações mais poderosas da Bíblia, porque ele sabia que aquele silêncio fazia parte do plano, que não responder era obedecer, que calar era confiar.
E talvez essa seja a lição mais difícil para nós. Em momentos em que tudo em nós grita por respostas, por justiça, por explicações, Deus nos ensina a permanecer em silêncio. Não como quem desiste, mas como quem confia. Não como quem é derrotado, mas como quem sabe que a vitória já está decretada, ainda que os olhos não vejam. Quantas vezes na sua vida você quis argumentar com Deus? Questionar o motivo das perdas, das dores, das esperas. E em vez disso, tudo o que você recebeu foi o silêncio, assim como Jesus. Mas o silêncio de Deus não é indiferença, é propósito. Jesus calou porque sabia que aquela cruz não era derrota, mas redenção. E você? Pode ser que hoje esteja sendo julgado por situações que não entende, enfrentando pressões, sentindo que está só. Mas talvez, nesse silêncio, Deus esteja te ensinando a confiar, como Cristo confiou. A cruz foi o fim da conversa, mas o início da salvação. O silêncio de Deus pode ser o espaço onde o milagre começa. Talvez Ele esteja te ensinando a depender, não das respostas, mas da presença. A caminhar não pelo que sente, mas pelo que crê. Se até Jesus foi silenciado para que algo maior se cumprisse, talvez seja no seu silêncio que o plano mais poderoso de Deus esteja se desenrolando. O clamor silencioso de Ana. Quando Deus ouve nossas lágrimas, Ana era uma mulher que vivia em angústia profunda. Ela não podia ter filhos e a dor de sua infertilidade a afligia todos os dias. Ela orava, mas o silêncio parecia dominar sua vida. Ela ia ao templo, prostrava-se diante de Deus e orava intensamente, mas nada acontecia. O que ela não sabia era que mesmo no silêncio de sua dor, Deus estava ouvindo. Em 1 Samuel 1:10, 11, Ana fez um voto ao Senhor dizendo: "Se me deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor por toda a sua vida." Mas o que mais chama a atenção aqui é que a Bíblia diz que Ana falava no seu coração, apenas se moviam os seus lábios. 1 Samuel 1:13. Ela não falou em voz alta, ela não fez alarde sobre sua situação. Suas palavras estavam no coração, mas suas lágrimas falavam mais alto que qualquer palavra. O silêncio de Ana era uma oração mais profunda do que palavras poderiam expressar. E é aqui que Deus nos ensina uma grande lição. Às vezes, a nossa dor é tão profunda que as palavras não saem. Às vezes, o clamor vem em forma de silêncio. Um silêncio que é mais forte do que qualquer grito. Deus não precisava ouvir as palavras de Ana para entender sua aflição. Ele ouvia o clamor de sua alma. Ele via suas lágrimas, que eram mais sinceras do que qualquer discurso. Muitas vezes, você pode se sentir como Ana, orando em silêncio, sem saber se Deus está ouvindo. Mas a verdade é que Deus ouve as orações do coração. Ele entende as lágrimas não ditas, o desespero silencioso. O silêncio, muitas vezes, é o reflexo de uma fé profunda, que confia mais na ação de Deus do que na própria fala. E Ana foi respondida. Deus ouviu sua oração e deu-lhe um filho, Samuel, que se tornaria um grande profeta de Israel. O silêncio não significa que Deus não está trabalhando. Às vezes, é no silêncio que Ele está moldando algo grandioso. Como Ana, você pode estar esperando uma resposta, mas lembre-se, a resposta de Deus vem no seu tempo perfeito. O silêncio dele não é ausência de cuidado, mas sim um espaço de preparação, onde Ele está trabalhando em você e através de você. O sofrimento de Jó. Quando Deus se cala no meio da dor. Jó é um dos personagens mais complexos da Bíblia. Sua história é marcada por uma série de tragédias devastadoras. Ele perdeu seus filhos, suas riquezas, sua saúde e, aparentemente, a proteção de Deus. Durante todo o seu sofrimento, ele procurou respostas. Ele orou. Ele clamou. Ele pediu que Deus lhe explicasse o motivo de tamanha aflição. Mas, por dias, semanas e até meses, Deus permaneceu em silêncio. Jó chegou a questionar tudo: sua vida,
sua fé, a razão de sua dor. E ele não estava sozinho em sua dor. Seus amigos vieram visitá-lo e, ao invés de consolar, começaram a acusá-lo, sugerindo que seu sofrimento era resultado de algum pecado oculto. Mas Deus não respondeu. O silêncio divino, no meio do caos de Jó, era angustiante. O que Deus estava tentando ensinar a ele e a nós com esse silêncio? Em Jó 30:20 ele clama: "Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Estou de pé, mas não me olhas." Parece que para Jó, Deus estava completamente ausente e o sofrimento o deixava sem forças. Ele não compreendia porque Deus o havia deixado passar por tantas provações. O que ele não sabia e o que nós muitas vezes não percebemos é que o silêncio de Deus não é abandono. O silêncio de Deus diante do sofrimento de Jó é um convite para a fé. Deus não precisa justificar suas ações. E muitas vezes Ele permite que passemos por momentos de desespero para que, ao final, compreendamos que nossa fé não deve depender das respostas que recebemos, mas da confiança em seu caráter. Deus é soberano, mesmo quando não vemos sua intervenção imediata. Quando finalmente Deus fala com Jó, Ele não lhe dá respostas diretas sobre os motivos do seu sofrimento, mas faz uma série de perguntas poderosas, revelando sua grandiosidade e poder. Em Jó 38:4, Deus pergunta: "Onde estavas tu quando eu lançava os alicerces da terra?" Deus não estava em silêncio porque não se importava com Jó. Pelo contrário, o silêncio de Deus foi uma forma de ensinar a Jó a confiar em sua sabedoria divina, mesmo sem compreender. Talvez você esteja se perguntando hoje o motivo de tanto sofrimento. Por que Deus está em silêncio diante das suas lutas? A lição de Jó é clara. O silêncio de Deus é uma oportunidade para nós crescermos em fé, aprendermos a confiar nele mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Ele não nos deixa sozinhos. Ele está conosco em cada dor. O silêncio de Deus, muitas vezes, é o prelúdio para uma revelação mais profunda, uma resposta que vai além do que podemos imaginar. A voz de Deus no silêncio, o encontro de Elias no Monte Horebe. O profeta Elias foi um homem de grandes vitórias e também de grandes momentos de desânimo. Ele havia enfrentado o rei Acabe e a rainha Jezabel, derrotado os profetas de Baal e realizado milagres impressionantes. Mas após essa vitória, ele se viu perseguido e ameaçado de morte por Jezabel. Em um momento de profundo desespero, Elias fugiu para o Monte Horebe, temeroso e sem esperança, e ali ele experimentou algo que poucos poderiam imaginar: o silêncio de Deus. Em 1 Reis 19, 11, 12, Deus instrui Elias a se pôr na presença dele. Mas o que se segue é surpreendente. A Bíblia relata: "E eis que passou um grande vento, que fendia os montes e quebrava as pedras diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz tranquila e suave." Foi nesta voz suave, neste silêncio profundo, que Elias finalmente encontrou o encontro com Deus. Este momento revela algo muito profundo. Às vezes, Deus não fala nos grandes e poderosos eventos, mas no silêncio. Ele não estava nas tempestades, nos ventos ou nos terremotos. Ele estava na voz suave e tranquila, no silêncio que toca o coração. Muitas vezes, buscamos respostas nas coisas grandiosas da vida. Esperamos que Deus fale com clareza em momentos de crise, mas o que Ele nos ensina aqui é que, frequentemente, é no silêncio que podemos ouvir sua voz de forma mais nítida. Deus sabia que Elias precisava de um momento de paz e reflexão para que, finalmente, ele pudesse falar ao coração do profeta de uma maneira que o restabelecesse.
Não era o barulho da tempestade que traria respostas, mas o silêncio em que a presença de Deus poderia ser sentida. Quando nos encontramos no silêncio de Deus, muitas vezes é quando nossas almas estão mais abertas para ouvir sua voz, para ser curados e renovados. Você já se encontrou em um momento de silêncio tão profundo que sentiu que Deus não estava falando? Talvez você tenha buscado respostas em grandes eventos, mas o que Deus quer te ensinar é que no silêncio Ele está mais presente do que nunca. Ele quer que você o procure não apenas nas grandes manifestações, mas nos momentos simples e tranquilos da vida, onde sua voz suave pode realmente penetrar no seu coração. O silêncio de Deus pode ser desconcertante, mas também é uma oportunidade para um encontro mais profundo com Ele. É no silêncio que podemos descobrir a verdadeira paz que só Ele pode oferecer. Quando tudo está quieto, Deus está lá, esperando para falar com você de uma maneira íntima e pessoal. Não tenha medo do silêncio. Ele pode ser o caminho para a transformação que você tanto busca. O que o silêncio de Deus está te ensinando, você chegou até aqui e eu quero parabenizá-lo por isso. Poucas pessoas têm a paciência e a dedicação de ouvir uma palavra tão profunda e transformadora até o fim. Você, querido irmão e irmã, é alguém que se dispõe a aprender e a crescer espiritualmente, e isso é digno de honra. Mas antes de encerrarmos, quero deixar uma última reflexão sobre o silêncio de Deus. Quando Ele se cala, pode ser que esteja nos ensinando algo poderoso. Talvez seja uma lição sobre paciência, sobre confiar em sua soberania, ou até sobre encontrar sua voz no meio da nossa própria quietude. Não importa o quanto o silêncio nos incomode, o que Deus está fazendo é nos convidar a confiar mais profundamente em sua presença, que é constante, mesmo quando não entendemos. Agora, eu quero pedir a você que comente a palavra silêncio divino nos comentários. Isso não é apenas para interagir com o vídeo, mas para declarar publicamente que você está comprometido a ouvir a voz de Deus, mesmo nos momentos em que Ele se cala. Ao fazer isso, você se torna parte de um grupo especial de pessoas que, como você, buscam entender o que Deus está tentando ensinar em cada etapa da vida. Se este vídeo tocou o seu coração, eu peço que curta o vídeo agora. O seu like não só ajuda o canal, mas também garante que esta mensagem chegue a mais pessoas que precisam ouvir exatamente o que você ouviu hoje. E se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Inscreva-se agora. Porque este canal não é apenas para assistir, mas para ser parte de um movimento que busca mais de Deus, que deseja ser transformado e que quer compartilhar essa transformação com os outros. Não deixe o silêncio de Deus te afastar, mas use esse momento para se aproximar ainda mais dele. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por dificuldades e que talvez não compreenda o silêncio de Deus em sua vida. O que você aprendeu hoje pode ser a chave para ajudar essa pessoa a encontrar paz no meio da tempestade. Lembre-se, nosso papel como cristãos é compartilhar a palavra de Deus. E ao fazer isso, você está levando luz à vida de alguém. E agora, antes de encerrar, eu peço que você fique em silêncio por alguns minutos, apenas absorvendo o que foi dito e sentindo a paz que vem de Deus. Permita-se, neste momento, oferecer ao Senhor palavras de louvor e gratidão. Não pause o vídeo, deixe a música falar ao seu coração, pois é nesse silêncio que Deus pode falar de forma mais profunda e transformadora. Sinta sua presença ao seu lado e se entregue a Ele.